Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, estamos iniciando mais um trabalho aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, culto de Páscoa, transmissão aqui através do nosso Instagram. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nós iremos celebrar o Senhor. Convidamos você para celebrar junto conosco esse momento tão especial, momento que marca, né, a confirmação do cristianismo, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vão nós estarmos aqui, seria inútil nós estarmos aqui, nós adorarmos a Jesus Cristo. Mas louvado seja Deus, Cristo ressuscitou, Ele é a nossa paz, Ele é a confirmação da nossa fé. E nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Estarão participando conosco desta celebração os nossos irmãos Egnaldo e presbítero Egnaldo e o missionário Robson. Nós estaremos aqui compartilhando com eles, trazendo, a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus, a ministração dos louvores, e nós queremos receber os nossos irmãos aqui nesta noite para darmos início à nossa programação, à nossa digno de toda honra e de toda a glória. Nos esperar nossos irmãos, a internet. Bem-vindo, Robson. Oi, pastor. Tudo bem? Aguinaldo, tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar essa celebração ao Senhor nosso Deus com o presbítero Aguinaldo aí nos conduzindo no louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Que nós possamos, de fato, estarmos exaltando o nome do Senhor, O único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos
nos colocar diante de Deus, dar as boas-vindas a todos vocês que estão entrando aí, são muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, irmãos aqui da igreja, irmãos, amigos, né, que não pertencem à igreja também, mas sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas é uma alegria para nós podermos compartilhar o evangelho do Senhor nesta celebração, nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós podermos estar aqui, ó Deus, reunidos, mesmo que através da internet, ó Deus, nosso coração se alegra, ó Deus, na Tua presença, em saber que nós estamos servindo ao Deus único, verdadeiro, Senhor dos céus, da terra, Senhor sobre tudo, sobre todas as coisas, ó Deus. Te bendizemos, porque é um prazer, é um privilégio para nós, ó Deus, podermos Te cultuar. Aceita, ó Deus, este culto, mesmo sendo, ó Deus, de homens pecadores, de pessoas imperfeitas, mas nós estamos aqui, ó Deus, debaixo do Teu sangue, o sangue precioso de Jesus Cristo. E queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Oramos por cada pessoa, por cada irmão, por cada pessoa, por cada internauta que nesta noite, ó Deus, será alcançado por esta transmissão. Dá-nos a Tua paz. Recebe, ó Deus, nosso louvor, porque é de corações, ó Deus, de lábios que professam o Teu nome. E que o Senhor se agrade da nossa oferta. Abençoa-nos, ó Deus, na direção, Teu servo Robson, ao presbítero Aguinaldo, a mim, ó Deus, querer transmitir a Tua palavra, que sejamos apenas, ó Deus, instrumentos santos nas Tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus amados. Saudação a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que está nos assistindo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, e eu vou estar lendo do verso 50 ao 58. E tem como tema: os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, de 50 a 58. Vou estar lendo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém? Irmãos, vamos abrir nossos binários no hino 54. Chegado do Messias.
Cantai, exultai, o Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou. Árvore, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofreu, satisfez a justiça, o sangue verteu. Dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos céus intercede, à destra de Deus. Dai louvores, publicai, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante, glorioso, nas nuvens virá. Dá louvores, celebrai-o, foi morto na cruz. Dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amém. Meus irmãos, no verso 52 da leitura que fizemos, Paulo nos fala assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, Paulo está falando que vai chegar um tempo que nossos corpos serão glorificados. Não haverá mais marca de pecado em nossos corpos. Mas esse tempo ainda não chegou, que é a segunda vinda de Cristo. Então quer dizer que o nosso corpo é corrupto. Nossa carne é corrupta. Ainda pecamos diariamente. Então você que está em casa nos assistindo, esse é o momento de você confessar ao Senhor seus pecados. Confessar, mas também logo em seguida que você possa agradecer, porque o Senhor Jesus Cristo já venceu a morte. E nele, e através da vitória de Cristo, nós temos essa vitória. Agradeça a Deus, porque nossos corações devem estar cheios de gratidão. Porque Cristo, ressuscitando dos mortos, nos deu essa vitória. Então vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus e logo em seguida agradeça. Eu peço para que o presbítero Agnaldo faça uma oração de contrição e o pastor Agnaldo uma oração de gratidão a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, estarmos colocando de Ti, Senhor, nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, estarmos, ó Pai de amor, abrir nossos corações, ó Deus, para que o Senhor possa estar, Senhor Deus, fazendo a Tua obra, Senhor Deus. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pelo perdão, Senhor Deus, o qual, Senhor Deus, nós carecemos, o qual, Senhor Deus, nós necessitamos, Senhor Deus. Que, ó Pai de amor, esse momento, Senhor Deus, nós nos reconciliamos contigo, Pai. Por meio, ó Deus de amor, do sacrifício, ó Deus, que foi feito naquela cruz, onde o Teu Filho amado, ó Deus, que nos amou com tão grande amor, se entregou por nós, Senhor Deus, sendo, ó Pai de amor, nosso Cordeiro Pascual, Pai. E aquele sangue derramado naquela cruz, Senhor Deus, nos redimiu para o louvor da Tua honra e glória, Senhor Deus. Por isso nós rogamos a Ti, que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa nos fazer forte, que a cada dia o Senhor possa estar nos purificando, que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor possa estar nos preparando, Senhor Deus, para o encontro real contigo. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós temos cometido pecados, Senhor Deus, por palavras, pensamentos, atos. Ó Pai, porque muitas vezes temos sido negligentes.
Pecamos, Senhor Deus, porque nós transgredimos, Senhor Deus, muitas vezes a tua lei. Transgredimos, Senhor, a tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Esteja, Pai de amor, nos purificando. Esteja, Senhor, nos transformando, ó Deus. Para que assim nós possamos fazer tudo quanto, ó Pai de amor, te agrada. Tudo quanto seja, ó Pai de amor, aprazível aos teus olhos. Ó Pai de amor, essa é a nossa oração, Senhor. Nós fazemos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E aquele que vive e reina, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sangue precioso de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia que nos alcançou e tem nos alcançado, ó Pai, todos os dias. Muito obrigado, ó Deus, porque sem o teu amor, sem a tua ajuda, sem a tua companhia, ó Deus, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus. Essa é a nossa maior gratidão neste dia, nesta noite, ó Deus, pela morte do teu Filho, mas também pela ressurreição, a qual, ó Deus, nós comemoramos neste dia, Senhor. Recebe a nossa gratidão, porque ele morreu naquela cruz, mas a cruz não o deteve, o túmulo não o deteve. Ele reviveu, tu deste vida, Senhor, tu ressuscitaste o teu Filho, ó Deus, na manhã do terceiro dia. E nós queremos, ó Pai, te bendizer nesta noite, te exaltar, te agradecer, ó Deus, com toda a força do nosso ser. Sabendo, ó Deus, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Nos faz a cada dia, ó Deus, estarmos convictos na tua presença e termos um coração quebrantado, um coração agradecido ao Senhor pelos teus maravilhosos feitos, ó Deus, para conosco. Assim nós oramos em gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, outra vez, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme relato de João, no capítulo 19. João, capítulo 19. Do verso 17 ao 30. Eu vou estar lendo do verso 17 ao 22, o presbítero Aguinaldo do 23 ao 27 e o pastor do 28 ao 30. João 19, do 17 ao 30. Assim diz. E tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Golgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou Rei dos Judeus. E respondeu Pilatos: escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tornaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disso, ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre,
embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. Amém. Meus amados, mais uma vez, vamos estar entoando um hino no nosso inário, hino 274. Porto Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Do grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém. 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 Agora o presbítero Aguinaldo continuará entoando mais hinos de gratidão e louvor ao nosso soberano Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, né, que ressurgiu e nos deu vida, né, estando nós mortos no nosso delito de pecado. O nosso Deus manifestou o seu amor através da vida do seu Filho Jesus Cristo, né, que se entregou, né, e se entregou à morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos ter vida, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença do nosso Deus. Tem um canto que fala a respeito desse amor do nosso Deus, né, que a cada dia nós possamos estar meditando que esse amor foi tão grande, capaz de abrir mão do próprio Filho. Esse é o amor do nosso Deus. Eu estou em tua presença, pra adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença,
para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? 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 Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Amém. Que amor é esse, né? Esse amor que se entregou como oferta, né, pelas nossas culpas, né? Ele ofereceu como sacrifício, né? Dando assim a sua vida, para que nós pudéssemos ter essa vida e vida em abundância.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, para satisfazer o piador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Naranaru, naranaru, naranarana. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Promessa maravilhosa do Senhor. Irmãos, o dízimo, as ofertas que nós consagramos a Deus não devem ser vistas por nós como um peso, como uma obrigação, mas devem ser vistos por nós como algo prazeroso, algo que nós aprendemos do Senhor, que nós entendemos que é uma oferta de fé, que é um compromisso de amor, né? E nós devemos fazer, devolvendo a Deus parte daquilo que nós ganhamos, daquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia nos diz aqui que com isso nós estamos honrando a Deus com os nossos bens. E Deus nos abençoa. Deus abençoa abundantemente o seu povo quando nós somos fiéis naquilo que não nos pertence, porque o dízimo e as ofertas pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. Você pode fazer isso entregando diretamente na tesouraria da igreja, fazendo o depósito em conta da igreja também. Nós podemos devolver aquilo que pertence ao Senhor e assim estarmos sendo abençoados, porque Deus abençoa aqueles que dão com alegria. Enquanto nós cantamos mais um louvor, o presbítero Aguinaldo vai nos conduzir, você vai consagrar aí na sua casa aquilo que você separou para Deus e na primeira oportunidade você vai estar entregando, devolvendo ao Senhor. Vamos louvar a Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi,
minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. 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 Irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos consagrar ao Senhor aquilo que Deus de fato tem feito, né, em nossa vida. É uma alegria para nós, um prazer, uma satisfação nós podermos fazer isso. Missionário Robson estará nos conduzindo a Deus em gratidão e consagrando, né, as ofertas, os dízimos, que eles sejam utilizados para o engrandecimento do reino do Senhor aqui neste mundo. Vamos orar. Peço que Robson esteja orando também pela mensagem que nós iremos receber nesta noite. Sim. O salmista, no Salmo 67, ele fala que a terra deu o seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. O salmista está dizendo que quando reconhecemos que todas as bênçãos, todos os frutos que temos vêm de Deus, o Senhor nos abençoa cada vez mais. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Deus soberano, reconhecemos que tudo vem de Ti, que tudo é para Ti, Senhor. Sabemos que o nosso alimento, o nosso trabalho, os bens que temos, Senhor, sabemos que não é somente esforços nossos, mas sabemos que, em primeiro lugar, foi o Senhor que nos deu. Obrigado, Pai, pela Tua bênção sobre as nossas vidas, pelo cuidado conosco, por esse zelo que o Senhor tem em nos abençoar, Pai. Obrigado. Que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, um coração que cada vez mais queira Te ofertar, queira ser dizimista, Pai. E isso coloque em nossos corações o entendimento de que isso é o mínimo que a gente pode fazer, que o Senhor requer de nós, mas que a gente possa fazer com alegria e com gratidão no nosso coração. Abençoe esses dízimos, Pai, e essas ofertas, que eles sejam destinados, Senhor, para o sustento da Tua igreja, para o sustento dos trabalhadores da seara da Tua igreja, Pai. Abençoa a todos, Pai, que ofertaram e aqueles que não têm condição, abençoa com eles com trabalho, e o Senhor tenha misericórdia da vida deles, ó Deus. Senhor, meu Deus, também queremos te pedir que o Senhor nos dê entendimento, Pai, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos ouvidos para a gente ouvir a Tua voz, que o Senhor aplique, Senhor, toda essa palavra que for proferida essa noite, que toda essa palavra seja escrita em nossos corações, Senhor, para que venha servir de combustível nessa nossa caminhada, de alimento espiritual, Senhor, nessa nossa caminhada, Pai. Abençoa o pastor que vai falar. Autoridade, sabemos que quando o homem fala a Tua palavra, é o Senhor que está falando. Então, te agradecemos, Senhor.
e nos abençoa com a tua rica e poderosa palavra, em nome do teu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. 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 Os irmãos me ouvem bem? O som está ok? Ok. Os irmãos que estão também nos acompanhando, qualquer mudança, né, qualquer coisa, os irmãos vão nos informando aí para a gente ir tentando aqui corrigir, né, as dificuldades. Sabemos que os trabalhos pela internet são desafiadores, inclusive nessa questão, né, a questão da qualidade, né, da potência da internet acaba influenciando um pouquinho naquilo que nós estamos fazendo. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho segundo João, no capítulo 20. O missionário Robson leu parte do capítulo 19 e nós avançaremos para o capítulo 20 a partir do versículo 11. A partir do versículo 11. Estamos tratando, irmãos, nesta noite, neste dia, as igrejas celebram, a cristandade em todo o mundo celebra a ressurreição de Cristo Jesus. E a Bíblia, ela nos fornece em detalhes, né, como tudo isso aconteceu. E nós queremos compartilhar com os irmãos um texto, uma porção dessa história, a história de fato real, verídica, a história da ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 20, do versículo 11 ao 18, que trata do aparecimento, né, de Jesus a Maria Madalena. Nos diz assim o texto, irmãos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração nesta noite. Mas, irmãos, nós vivemos dias e nós vivemos tempos das chamadas fake news. Fake news. Quem nunca ouviu falar, nunca ouviu essa expressão? Fake news, que significa notícias falsas, né? Notícias, na sua grande maioria, divulgadas através das redes, através da internet, da rede mundial de computadores. Mentiras que inundam a internet, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, dias marcados aí por essa inundação do vírus da Covid-19. Isso é tão terrível, meus irmãos, a questão das fake news, que temos a dificuldade, muitas vezes, de filtrar o que de fato é verdade e o que é mentira. As chamadas fakes são tão bem elaboradas que muitas vezes passam despercebido por nós. E nós, muitas vezes, irmãos, não estamos imunes de cair, de acreditarmos em determinadas fakes que caem na internet. Eu mesmo já caí em algumas, confesso aqui aos irmãos, e eu creio que você que está nos assistindo nessa noite, creio que os irmãos que também, Robson e Aguinaldo, que estão conosco, certamente já foram, de alguma forma, envolvidos, né, por alguma fake news. A maldade, irmãos, mesmo em tempos tão difíceis, continua assolando, continua campeando e muitas vezes até mesmo dentro dessas estruturas. Pessoas inescrupulosas que sem critério, sem temor, sem amor ao próximo, distorcem, inventam e acrescentam
coisas sobre circunstâncias e sobre pessoas e fatos. E espalham na internet como se fosse verdade, vendendo a própria alma, crendo que aquilo que estão dizendo é propriamente a verdade, de tal forma que acabam envolvendo, criando uma armadilha, criando uma malha maldita que muitas vezes influencia e acaba prejudicando muitas vidas. Irmãos, se no tempo de Jesus tivesse internet, muitas fake news teriam inundado a rede acerca dele mesmo e do que lhe aconteceu, já que nós estamos aqui no período da Páscoa, da ressurreição de Jesus, né? Muitos espalharam mentiras sobre Jesus, sobre ele mesmo, né? No domingo passado eu lembrava disso, né? Quando nós falávamos e pregávamos no Salmo 120, mas muitos disseram que Jesus era Beelzebu. Com certeza, se houvesse internet naquele tempo, essas notícias por pessoas maldosas invadiriam a rede, nas chamadas fake news, né? Muitos disseram que Jesus era glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Até mesmo, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, algumas teorias foram criadas tentando mostrar, por exemplo, que ele não havia morrido. Essa notícia se espalhou ali, naquele contexto, dizendo, olha, ele não morreu. São muitas, nós que estudamos teologia, certamente vocês que estão nos acompanhando nesta noite já viram alguma dessas teorias que tentam, de alguma forma, mostrar que Cristo não morreu na cruz, que ele teve apenas um desmaio, que ele teve apenas um momento ali difícil, mas depois ele tornou a vida para tentar justificar assim que não houve ressurreição, mas que Jesus apenas havia acordado de um desmaio, né? Até mesmo, irmãos, quando da sua ressurreição, os romanos subornaram a guarda de soldados que ficou guardando o seu túmulo para criarem uma notícia falsa, para criarem uma fake, né, com relação à ressurreição de Jesus Cristo. E disseram que os seguidores, e eles subornaram os soldados para dizer, olha, os seguidores, os discípulos deles vieram à noite e levaram seu corpo. Levaram seu corpo para algum lugar. Foi isso que eles fizeram. Se você quiser comprovar, abra comigo sua Bíblia, volte um pouquinho aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vejam aí o que foi criado nesse contexto. Para os irmãos perceberem que a maldade não é só no nosso tempo, irmãos. A maldade é antiga, desde que o homem caiu, desde que o homem pecou contra Deus, ele entregou-se a um mar de mazelas, de dificuldades, de imperfeições, de pecados contra Deus. Mateus capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 15, nos diz assim, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ou seja, esses soldados contaram aos sacerdotes que de fato tinha havido a ressurreição, que houve um estrondo, uma luz brilhou ali, aquela pedra foi removida da porta do túmulo e uma luz muito forte brilhou ali e Cristo ressuscitou e aqueles soldados caíram como que mortos, desmaiados ali, tal fora o poder de Deus. E eles partiram para dizer isso aos sacerdotes. Vejam aí o que acontece, versículo 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Isso foi, irmãos, uma tremenda fake news que se espalhou. E se houvesse internet naquele tempo, isso teria inundado as redes, a rede mundial de computadores naquele tempo. Certamente, meus irmãos, certamente, se houvesse na internet, como eu disse aos irmãos, naqueles dias, isso teria inundado, as notícias teriam chegado em todos os recantos do mundo.
O capítulo 20 de João, irmãos, inicia exatamente aí com a ida de Maria Madalena ao sepulcro de Jesus. Ainda de madrugada. Se você observar aí no início do capítulo 20, o primeiro versículo vai dizer que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida, estava afastada do seu lugar. Informação essa que foi levada a Pedro e a João, que o texto vai nomear aí de o outro discípulo a quem Jesus amava. Logicamente, isso aqui é uma designação ao próprio João. A notícia parece, irmãos, de alguma forma coincidir com aquela que fora criada pelos romanos. Levaram o corpo do Senhor. Essa é a expressão de Maria Madalena. E não sabemos onde o colocaram. Essas são as suas palavras nesse momento em que ela vai ao túmulo e encontra essa cena, se depara com essa cena. A princípio, irmãos, o que pensamos é que incredulidade. Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Se fosse eu, aí nós devemos pensar, irmãos, antes de atribuirmos qualquer juízo de valor, de trazermos um julgamento, nós devemos pensar, se fosse eu, se fosse você, que na manhã desse terceiro dia, né, após a morte e a crucificação de Jesus, fôssemos lá ao túmulo, encontrássemos a pedra revolvida do lugar da entrada do túmulo, o que nós pensaríamos? Qual seria a nossa interpretação? Será que nós faríamos diferente de Maria Madalena, dos discípulos que foram ali, aquele lugar, e encontraram essa cena, se depararam com essa cena? É interessante que a reação que se segue de Pedro e João foi a mesma. Uma reação de perplexidade. Veja como termina a primeira parte do texto do capítulo 20, especificamente os versículos 9 e 10 do capítulo 20. Nos diz assim, irmãos, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. O texto termina assim, essa primeira parte, essa primeira divisão do capítulo 20. Mas eu queria, meus irmãos, olhar com vocês o texto a partir do versículo 11. E eu gostaria de meditar nesta noite pensando com vocês sobre o seguinte tema. O que fazer quando a nossa fé é atacada? O que devemos fazer quando a nossa fé está sob ataque? Lembre que os discípulos estavam escondidos numa casa, num local, trancados a 7 chaves, com medo, né? Jesus havia sido assassinado, crucificado. Na agenda dos malfeitores ali, os próximos a serem martirizados seriam os discípulos, seriam os apóstolos. Eles estão escondidos. Eles têm a sua fé atacada. E o que fazer, irmãos? Como agir quando a nossa fé é atacada? Eu gostaria que nós olhássemos para esse texto a partir do versículo 11. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos de como reagir, o que devemos fazer quando nossa fé é atacada, está aí nos versículos 11 e 12, que nos diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer quando a nossa fé está sob ataque é não desistir. Nós não podemos desistir. Quando os ataques à nossa fé vêm sobre nós, nós não podemos desistir. É interessante que o texto, irmãos, nos mostra que, ao contrário de Pedro e João, que apenas constataram as evidências do túmulo vazio e voltaram para casa perplexos, tristes, o versículo 10 termina dizendo: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Nós podemos imaginar a situação de espírito, de ânimo daqueles homens voltando para casa depois que viram e presenciaram aquela cena. Mas o contrário, irmãos, do que Pedro e João fizeram, nós entendemos, nós vemos no texto claramente aqui que Maria Madalena, ela não quis apenas constatar o sepulcro vazio. Ela decide ficar. Né? O versículo 11 nos diz, no início do versículo 11, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Maria,
ela não desiste. Maria não volta para casa. Maria decide ficar assentada ali na entrada do túmulo. Certamente, irmãos, um turbilhão de pensamentos, de sentimentos, de emoções invadiam sua mente e o seu coração. Pensamentos como levaram o corpo do Senhor. Ela expressa isso na sua fala. Será verdade que roubaram? Levaram para outro lugar? Todas essas possibilidades eram possíveis no pensamento de Maria Madalena. O seu choro, o seu próprio choro, além da sua permanência, o seu choro denuncia que ela está sentindo uma dor na alma e no coração. Ela estava angustiada de tristeza. Mas certamente, irmãos, ela decide ficar na entrada do túmulo porque ela esperava algo a mais acontecer. Ela não se deu por satisfeita. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que para ela não bastava ver as evidências da ressurreição. Ela queria ver o Cristo ressurreto. Ela queria contemplar o Cristo ressurreto. Meus irmãos, existe muita gente satisfeita em constatar que apenas a história se cumpriu. Que Cristo ressuscitou. Como uma história fria, como uma história calculista, como uma história que simplesmente se desenrolou ao longo do tempo. Muitos dizem, realmente Cristo ressuscitou. E fazem simplesmente como Pedro e João. Voltam para casa. A vida continua. A vida continua sem expressão. A vida continua sem esperança. A vida continua sem um coração ardendo por Cristo, vivendo essa fé. Mas precisamos, meus amados irmãos, nós precisamos ser como Maria. Meus irmãos, que não se contentou apenas com isso, apenas com as evidências de que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Ela quis ver o Cristo ressurreto. Ela quis ver o Cristo ressurreto. O final dos versículos 11 e 12, né, nos diz, no finalzinho do versículo 12, nós vemos que, além dela ficar ali, além dela chorar, além dela permanecer ali, ela olha para dentro do túmulo. E ela tem a visão aí de 2 anjos vestidos de brancos, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés, né? Esse texto, irmãos, aqui nos informa que ela olhou para dentro do túmulo. As lágrimas inundavam os seus olhos, mas Deus começa a honrar a sua insistência e não voltar para casa. Irmãos, nos momentos de dor, os desafios para vermos aquilo que Deus quer nos mostrar são grandes. Muitas vezes há vontade de desistir. Muitas vezes há vontade de simplesmente voltar para casa, de nos contentarmos com o pouco. E o desafio é muito grande, irmãos, para nesses tempos nós persistirmos, para termos de fato a visão que Deus quer nos conceder, a visão que Deus quer nos dar. Assim como Maria Madalena, irmãos, a dor, a fraqueza da nossa fé, muitas vezes nos debilitam. Elas lutam contra nós. Mas se queremos ver o que Deus tem para nos mostrar, irmãos, nós não podemos desistir. Nós não podemos simplesmente voltar para casa. Tristes, perplexos. Nós não podemos angustiar o nosso coração e dizer, não tem mais jeito, está tudo resolvido. É isso que a história tem para nós. Não, meus irmãos, é necessário sermos pessoas insistentes. Maria, ela não está atordoada, apesar da situação ali. Ela sabe para onde olhar. Ela sabe para onde deve olhar. Ela olha para o lugar certo. Ela olha para dentro do túmulo. Ela vê os mensageiros de Deus. Se Maria não tem persistido, ela tinha perdido essa visão. Ela não tinha contemplado a visão dos mensageiros de Deus. Que em tempos de crise, meus irmãos, em tempos de provas da nossa fé, Deus conduza não apenas o nosso olhar, mas a nossa fé. A nossa fé é posta em Deus. E com isso, irmãos, nós lembramos que Páscoa é tempo de permanecermos firmes. É tempo de não desistirmos. É tempo de ficarmos. É tempo de olharmos para o lugar certo. É tempo de persistirmos em ver
aquilo que Deus quer nos mostrar. E certamente Ele tem coisas grandes para nos mostrar. Ele tem nos mostrado coisas grandes a partir do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas a terceira coisa, irmão, a segunda coisa que nós aprendemos está aí no versículo número 13, quando o texto nos diz: então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Segunda coisa, irmãos, que nós devemos fazer quando a nossa fé é atacada. Nós devemos apresentar a Deus as nossas fraquezas. Devemos apresentar ao Senhor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, até mesmo a nossa falta de fé. Diante da pergunta dos anjos, Maria não hesitou em escancarar sua fragilidade. Percebem que ela não se envergonhou, que ela não mudou o diálogo, que ela não mudou o assunto, que ela não tentou, de alguma forma, se justificar. O seu choro, o seu próprio choro, mostra-nos que o túmulo vazio ainda não era para ela a prova suficiente da ressurreição. Ela ainda não tinha isso nítido em sua mente e no seu coração. O seu choro nos mostra isso. No seu coração, amados irmãos, ainda pairava a notícia de que alguém tinha levado o corpo de Jesus dali. Que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Mas é digno de nota, irmãos, o interesse de Deus pela sua dor e pela nossa dor. Nós vemos isso na pergunta dos anjos a Maria. Quando eles perguntam, mulher, por que choras? Mulher, por que tu estás chorando? O que é que tem provocado em ti esse choro? Irmãos, em todos os momentos da vida, Deus nos pergunta, por que choras? O problema muitas vezes está em nós. E não queremos dizer para Deus o que nos aflige. Queremos esconder. Queremos mascarar muitas vezes a nossa dor. Queremos, através de um triunfalismo, dizer, não, está tudo bem, como nós muitas vezes dizemos para as pessoas. E muitas vezes estamos aflitos e as pessoas chegam para nós, e aí, tudo bem? Está tudo bem. Mas está bem nada. E Maria, aqui, irmãos, nos ensina que para Deus nós devemos abrir o nosso coração. Quando nos falta fé, quando nós estamos fracos, é dizer, Senhor, tu sabes, estou fraco na fé. Estou atordoado. Estou aflito. Muitas vezes, irmãos, o nosso orgulho em não admitir a nossa falta de fé, a dureza do nosso coração e não querer admitir muitas vezes a nossa dor, nos priva de experimentarmos o agir de Deus, o agir do Senhor sobre nós. Não que Deus não saiba, irmãos, o que causa a nossa dor. Lógico que Ele sabe. Lógico que Deus sabe aquilo que nos causa dor. Mas Ele quer ouvir de nós mesmos. Deus sabia o que causava dor em Maria. Será que os anjos não sabiam? Será que Deus não sabia o que causava dor em Maria? Lógico que Ele sabia. Mas Ele queria ouvir dos seus lábios. Os anjos lhes perguntaram, mulher, por que choras? E com certeza, meus irmãos, hoje Deus ainda nos pergunta, por que choras? O que te aflige? O que te causa dor? E o que nós aprendemos aqui, irmãos, fale para Deus. Fale para o Senhor. Não esconda seus sentimentos. Saiba que Deus conhece. Deus prova. A Bíblia diz que a palavra nem chega à língua, Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós renunciemos o nosso orgulho. E com isso, irmãos, nós aprendemos que Páscoa é tempo de nos apresentarmos a Deus sem reservas. Sem máscaras. Máscaras não valem diante de Deus. Deus não se deixa induzir por essas coisas. E é necessário nós nos apresentarmos a Ele sem reservas. Amém, meus irmãos? Amém. Terceira lição, versículos 14 a 16. O que devemos fazer quando a nossa fé é atacada? Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. A partir do versículo 14. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre.
Terceira coisa, irmãos, que nós devemos fazer quando a nossa fé é atacada. Quando a fé falha, Jesus não nos abandona. Quando a nossa fé falha, Jesus não nos abandona. Talvez o natural, irmãos, para qualquer de nós, nesse contexto, no lugar de Jesus, fosse: que povo incrédulo. Tanto que eu falei que iria ressuscitar, eles não creram, eles ainda persistem na ideia que isso não iria acontecer. Chega, não quero mais contato com vocês. Mas não, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Ele não age como nós. Ele não pensa como nós. Os versículos 14 a 16 nos revelam isso. Mesmo não reconhecendo a princípio, pois a fé fraquejava, pois Maria estava de alguma forma atônita com aquela situação, Jesus a interpela com a mensagem, com a mesma pergunta feita pelos anjos. Mulher, por que choras? E acrescenta: a quem procuras? É mais, irmãos, um sinal de que Jesus não nos abandona quando a nossa fé fraqueja, quando a nossa fé vem a faltar. E assim mesmo, irmãos, ela ainda o confunde com o jardineiro. Vejam aí. Supondo ser ela o jardineiro. Quando pensamos, irmãos, no desenrolar de toda essa cena, a tendência é dizermos: já chega, já basta de tanta incredulidade. Mas Jesus, ele não age assim. Bendito seja o seu santo nome. Jesus insiste, chamando por ela, chamando pelo seu nome, Maria. Talvez, irmãos, o ser de Maria agora é inundado por aquela voz que era conhecida, por aquela forma de a chamar de forma inconfundível. E ela responde: Mestre. Agora não há mais dúvida, as dúvidas se dissipam, a luz brilha, a certeza do Cristo ressurreto invade o seu ser. E assim conosco também, meus irmãos. Quantos motivos nós já demos para Jesus nos abandonar, para Jesus desistir de nós? Nossos dedos não seriam suficientes para contarmos. Os dias não seriam suficientes para nós contarmos. Às vezes que nós já demos esses motivos para que Jesus desistisse de nós. Mas a sua fé, irmãos, a sua voz, a voz de Jesus Cristo, constantemente nos acompanha. Por que choras? A quem procuras? Ele chama pelo nosso nome. Ele nos chama e nós ouvimos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nem mesmo, irmãos, na nossa falta de fé, ele nos abandona. Ele não desiste de nós. Deus todos os dias insiste conosco. Meus irmãos, se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança para nós. Não havia destino para nós. Deus não desiste de nós, mesmo quando fraquejamos na fé. E quantas vezes isso acontece? Quantas vezes nós fraquejamos, mas Ele continua conosco. Irmãos, Páscoa é tempo de novas oportunidades. Ele nos pergunta: por que choras? A quem procuras? Ele está vivo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa alma. Ele é o Senhor do nosso caminho. E nós devemos ter essa plena convicção, irmãos, na sua presença e no seu cuidado. E eu termino, irmãos, nessa noite, ainda elencando mais uma lição aqui para nós. Versículos 17 e 18. O que fazer quando a nossa fé é atacada? Reconhecendo-lhe Jesus, recomendou-lhes, aliás, Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Quarto lugar, irmãos, o que devemos fazer quando nossa fé é atacada? Devemos anunciar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Devemos ser mensageiros da verdade suprema do Evangelho. Não era suficiente, irmãos, para Maria constatar a ressurreição, ver o Cristo ressurreto. Ela foi comissionada para anunciar a verdade da ressurreição. Duas ordens aparecem aí no texto em sequência. A primeira: não me detenhas. Cristo diz: não me detenhas. Ou seja, a comunhão permanente que Maria desejava com Jesus só aconteceria depois da sua ascensão aos céus.
Jesus disse, é necessário que eu vá e que o Espírito Santo venha. Ele vos consolará. Ele será o vosso consolador. Ele estará com vocês permanentemente. Essa comunhão, na verdade, ela começou. Mas só seria plena com a vinda do Espírito Santo. Segunda ordem que Jesus dá aí no texto, ele comissiona Maria, a dizer aos discípulos que ele está voltando para Deus. Ele diz, vai e diz aos meus irmãos que eu estou voltando para o Pai. Eu estou indo para o meu Deus e para o vosso Deus. Interessante que o comentarista Matthew Henry, ele vai dizer, comentando sobre esse texto, que Jesus poderia ter lhes enviado a seguinte mensagem. Vá àqueles desertores, traiçoeiros, e diga-lhes que eu nunca mais confiarei neles, nem terei nada a ver com eles. Mas não, irmão, Jesus não faz isso. Ele esquece, ele não os lança fora. Pelo contrário, Jesus os chama de meus irmãos. Observaram isso no versículo 17? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Jesus não traz no coração essa mágoa, esse rancor, por eles terem se escondido, por Pedro ter negado, por Judas ter traído. Não, Jesus não traz à mente e ao coração essas coisas. Irmãos, pertencemos a uma só família. Irmãos têm quase tudo em comum. São herdeiros das mesmas promessas. É essa a expressão de Jesus. Maria Madalena aqui é comissionada não para levar uma mensagem condenatória, mas uma mensagem de triunfo, uma mensagem de salvação, de alegria, de fé, de esperança. E é interessante que Maria não protela, ela não adia, ela não discute, mas ela obedece. Ela que até agora chorava sentada na frente de um túmulo vazio, preocupada por um corpo que de repente fora levado por alguém, agora ela sai anunciando que viu o Senhor, que ouviu o Senhor. Versículo 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Queridos, Páscoa é tempo de anunciar que Cristo vive, que Cristo triunfou sobre a morte, que ele venceu o inimigo. O último inimigo é a morte a ser vencida. E por isso, no texto lido lá na liturgia pelo missionário Robson, Paulo vai dizer, ó morte, onde está a tua vitória, morte? Porque Cristo matou a morte na cruz do Calvário. Né? Que Cristo está conosco. Ele não está num túmulo vazio, ele não permanece na cruz, mas ele está sentado à destra de Deus. Que ele é o nosso Deus. Que ele é o nosso Senhor. Que nós saiamos, irmãos, de fato, com essa notícia nos lábios, com essa notícia no coração e anunciemos que Cristo vive. Existem muitas fakes por aí. Existem muitas fake news que tentam nos derrubar, que nos envolvem muitas vezes, que nos atraem, que nos enganam, que muitas vezes até nos prejudicam. Mas louvado seja Deus, que a ressurreição de Jesus é a verdade. Vamos anunciar, irmãos, essa certeza para um mundo tão sofrido, para um mundo tão inundado por notícias ruins, por notícias fatais, que tem recebido influências tão maléficas em tempos de pandemia. Vamos inundar, né? Nós estamos no distanciamento social, não podemos estar tão próximo das pessoas. Mas o meu apelo, irmãos, nessa noite, vamos inundar o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Twitter, os grupos de WhatsApp, com a notícia que Cristo ressuscitou. E, acima de tudo, demonstremos com a nossa vida essa verdade. Né? Que Deus cubra-nos com a sua bênção, com a sua graça, e que a mensagem da ressurreição de Cristo, ela alcance vidas, ela alcance corações. Que nesta noite, os irmãos que estão conosco, amigos que nos ouviram, guardem essa mensagem no coração. Cristo vive. E quando a fé for atacada, não desista. Não desista. Não volte para casa como os discípulos. Constatem, de fato, a visão que Deus quer nos dar. Que Deus, Cristo, não nos abandona. E que, acima de tudo, Ele nos comissiona a vivermos o seu evangelho, a sua verdade. Que as fake news não façam parte da nossa vida, mas que a verdade de Cristo inunde o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Uma feliz Páscoa
a todos que nos acompanham nesta noite. A palavra está aí com o nosso missionário Robson para fazer a condução do final do trabalho. Amém, meus irmãos. Que palavra linda e maravilhosa. Que a gente fale as boas novas. Que o Senhor morreu, mas ressuscitou e nos libertou. Meus amados, abrimos nossos inários no hino 272. Aleluia. O Cristo redivivo. 272. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graças dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vive está, aleluia, para sempre viverá, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Amém. Amém. Vamos orar, né? Vamos agradecer a Deus por estes momentos tão preciosos. Vamos receber a bênção do Senhor, que os irmãos que estão nos acompanhando, agradecemos a todos, né, os comentários, aí não temos como comentar todos, mas que Deus os abençoe, proteja, livre de todo mal, que nós possamos estar firmes, irmãos, no compromisso de anunciarmos o Cristo vivo, a notícia, né, a verdade do Cristo vivo ao mundo que está aí passando por muitas lutas, se despedaçando, né, sofrendo, que nós possamos anunciar a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos concede, ó Deus, de pararmos, ó Deus, de refletirmos na Tua palavra, de buscarmos, ó Deus, o conselho, a direção Tua, ó Deus, para com as nossas vidas. Nesta noite, ó Deus, nesse dia, de forma especial, te agradecemos pela vitória grandiosa de Cristo na cruz. Ele venceu a morte, e o túmulo está vazio, e nós estamos aqui, ó Deus, plenos da certeza que Cristo vive. E incomoda-nos, ó Deus, a cada dia a vivermos essa mensagem no nosso dia a dia, a proclamarmos a verdade do Cristo vivo, do Cristo que ressurgiu de entre os mortos, ó Deus, como esperança para nós. Ele ressurgiu como primícia daqueles que dormem, porque um dia também nós ressurgiremos. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Dá-nos a tua bênção, ó Deus, a tua paz, a tua proteção. Guia-nos, ó Deus, neste mundo, para vivermos, ó Deus, de acordo com a tua vontade. Visita cada lar, cada família, ó Deus, nesta noite. Nós não sabemos a condição de cada pessoa, de cada lar, mas o Senhor sabe. Que o Senhor esteja restaurando. Que haja fé, ó Deus, que haja esperança, que haja convicção, que haja espera no Senhor, que haja existência, ó Deus, em buscar a tua vontade. E certamente a tua bênção
estará sobre todos nós. Dá-nos a tua paz, dá-nos uma semana abençoada, ó Deus, na tua presença, amparados pelo teu cuidado e pela tua presença, ó Deus, em nosso caminhar e em nossa vida. E agora, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, as bênçãos, a companhia e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus nos conceda uma semana de paz. A nossa gratidão ao missionário Robson, ao presbítero Aguinaldo, pela participação aí tão oportuna, né, conosco. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja livre de todo mal, vocês e vossas famílias. E lembramos aos irmãos que nós continuamos pela internet, né, na próxima terça-feira, às 19h30, através do Google Meet. Os irmãos podem entrar lá, um momento da igreja, um momento nosso de estarmos orando uns pelos outros, colocando as nossas necessidades diante do Senhor nosso Deus. Então, terça-feira, 19h30, através do Google Meet, estaremos compartilhando o link lá no grupo da igreja para que nós possamos estarmos participando deste momento. Na quinta-feira também estudo bíblico, aí transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, Pastor Aguinaldo Lins e P. Sertânia. Os irmãos nos acompanham. E no decorrer da semana nós estaremos aí passando o resumo, aí os avisos, né, da agenda de atividades da nossa igreja. Lembramos sempre a você, siga a nossa página aí no Instagram, Igreja Presbiteriana de Sertânia, se inscreva no canal do YouTube, é importante para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas inscritas e possamos levar até você programações e transmissões com melhor qualidade, né? Daqui a pouquinho nós estaremos disponibilizando através do YouTube este vídeo, né? Essa celebração ao Senhor nosso Deus. Irmãos, uma boa semana, Deus os abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Tchau.